Em 5 segundos você se assenta. Mateus capítulo 8. Depois você abre a sua Bíblia no seu lugar. Mateus capítulo 8 diz assim: depois que ele desceu do monte, grande multidão o seguiu. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. E Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: eu quero, seja limpo. E imediatamente foi purificado da lepra. E Jesus disse-lhe: olha, não contes a nenhum homem, mas segue o teu caminho, mostra-te ao sacerdote e oferece a dádiva que Moisés ordenou para testemunho diante deles. Amém. O texto que nós lemos, ele vai nos dizer que Jesus, ele está descendo do monte e uma multidão está seguindo Jesus. Mas eu preciso que você volte comigo um pouquinho, porque Jesus, ele vai subir nesse monte para fazer uma das coisas que vai ficar mais marcada na sua jornada, no seu ministério, vai ganhar uma notoriedade tão grande, que é o Sermão do Monte. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele sobe no monte. E ele vai subir no monte no capítulo 5 e ele vai ensinar os seus discípulos. E toda aquela multidão que está andando, seguindo a Jesus. E Jesus ali, ele vai ensinar sobre as bem-aventuranças. E eu não precisava pregar nada, Bruno, nessa noite, se eu ficasse só nas bem-aventuranças. Porque ouvindo o que Jesus diz, já é o suficiente para a minha vida, Juliá. Eu não preciso ouvir muita coisa, eu preciso ouvir apenas o que Deus está me falando. Eu já começo a pregar nessa noite que Deus já te falou muita coisa essa noite. Mas você precisa tomar coragem para viver o que Ele te falou. E nas bem-aventuranças, Jesus vai gritar, irmão, meio o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu já vi tanta gente chorando nessa noite, e meu coração da falta explodiu. Porque quem está dizendo que serão consolados os que choram não sou eu, porque eu não tenho condição de te consolar. Mas o grandão da Galileia está dizendo: ei, os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que têm necessidades, porque dependerão exclusivamente de mim. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você chegou aqui precisando de tanta coisa, você chegou aqui com tanta coisa para pedir a Deus, mas eu quero me firmar numa palavra que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Esta palavra é o suficiente para a sua vida. Jesus é contigo. Você pode pegar essa palavra essa noite? Jesus é contigo. Se você esquecer tudo que eu falar daqui para frente, se lembre somente disso: Jesus é contigo. Amém? Amém. No momento da sua dificuldade, se lembre: Jesus é comigo. No momento do seu desespero, se lembre: Jesus é comigo. No momento da sua decepção, se lembre: Jesus é comigo. Nos momentos de alegria, se lembre: Jesus é comigo. Jesus é o suficiente para a minha e para a sua vida. Amém? Mas eu sei que Deus tem mais para mim. Jesus, no sermão da montanha, ele vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele vai dar uma aula. Jesus, ele vai dar um seminário ali para quem está o seguindo, que quem saísse dali, Mariana, tinha que sair transformado. Porque é impossível encontrar com Jesus e não ter mudança na minha vida. É impossível estar diante de Jesus e não mudar o meu comportamento. É impossível estar diante de Jesus e não sair transformado pelo que Ele faz. Mesmo se Jesus não fizer nada. O simples
simples fato de estar diante dele faz com que se cumpra aquilo que diz a palavra do Senhor, que nós somos a imagem e semelhança dele. Não tem milagre, não tem nada extraordinário, mas só o fato de você se aproximar de Jesus já começou a mudar muita coisa dentro da sua casa. Só o fato de você escolher Jesus, a sua vida profissional já começou a se desenrolar. Só o fato de você escolher Jesus, a saúde já chegou na sua casa. Só o fato de escolher Jesus, o equilíbrio emocional já chegou na sua vida. Você já não é mais desequilibrado, você já não é mais alguém atormentado, porque chegou diante daquele que muda a sua vida. Mas eu não vi nenhum milagre extraordinário ainda, fica tranquilo. É só questão de tempo. Quando eu me encontro com Jesus, de maneira gradual, Ele começa a fazer tudo aquilo que eu necessito. Jesus, Ele dá uma aula para os discípulos. Jesus fala sobre a lei, sobre homicídio, sobre ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, sobre amor aos inimigos. Jesus fala tanta coisa, Deus abençoe. Jesus fala sobre ajudar aos necessitados, e os irmãos que estão me ouvindo nas quartas-feiras não aguentam mais eu com esse assunto, mas não sou eu que estou falando, quem está falando é Jesus. Jesus fala sobre oração, sobre jejum, sobre as preocupações da vida, sobre julgar o próximo, sobre pedir e receber, sobre a porta larga e estreita, sobre os falsos profetas, os prudentes e os insensatos. Jesus dá uma aula. Jesus resume a vida de um cristão em alguns capítulos em cima de um monte. A Bíblia diz que uma multidão o seguia. Se a multidão está seguindo, Gabriel, Jesus está indo à frente e todo mundo está andando atrás. Jesus está direcionando as pessoas, conduzindo as pessoas para aquele monte. A Bíblia vai falar de um leproso, mas esse leproso, ele não vai abordar Jesus na sua subida. Porque se Jesus está subindo, a grande multidão está atrás de Jesus. Então possivelmente essa multidão vai impedir que esse leproso, ele chegue até Jesus. Mas ele toma uma atitude que falta em muitos de nós. Ele tem paciência de esperar o tempo certo para ver se cumprir na minha vida tudo que Jesus pode fazer. Ele olha e diz: não posso chegar a Jesus agora, mas tem algo. Se Jesus está na frente, as pessoas o seguem indo por detrás dele. Na hora que Jesus descer, todo mundo vai estar atrás dele, Jesus vai estar na frente. E quando Jesus estiver à frente, eu vou me encontrar com ele. A Bíblia diz que ao terminar todos os ensinamentos, Jesus começa a descer. E quando Jesus vai descer, a Bíblia diz que o leproso está esperando Jesus. Não quero ficar preso na lepra, mas nós sabemos que no Antigo Testamento todos aqueles que eram acometidos por lepra era alguém que estava condenado pelo próprio Deus por um pecado. A Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu, quando Eliseu vai curar Naamã, ele vai atrás de Naamã para receber os presentes que Naamã levou para Eliseu. E ele recebe os presentes e o que acontece com ele? Ele fica leproso. A Bíblia diz que Miriam, ela vai questionar a autoridade de Moisés. O que acontece com ela? Lepra. Então, pegou lepra. Velho Testamento, é Deus que está fazendo, nós não temos direito de julgar. E se fosse nos dias de hoje, o que teria de gente leprosa, mas a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Escute, Jesus agora, ele vai descer. E tem um leproso, Fatinha, que não podia estar ali onde ele estava. Porque todos que eram acometidos com lepra eram levados para fora da cidade para ficar isolados em um lugar onde somente quem tinha essa doença deveria ficar esperando duas coisas: para ver se a cura vem ou esperar a morte chegar. Mas esse leproso me chama a atenção. E eu queria ter o coração desse leproso.
Esse leproso, ele olha para a situação dele e diz assim: eu posso fazer somente duas coisas: ou eu espero a cura aqui sentado, ou eu espero a morte. Mas ele falou assim: eu vou quebrar essa estatística. Eu não vou ser mais um que vou morrer ou que vou ficar parado esperando a minha cura. Eu vou atrás daquele que pode me curar. Tem muita gente que fala assim: Jesus me cura onde eu estiver, se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu vou morrer. Mas o leproso me ensina que quando eu estou obstinado a receber o meu milagre, eu faço o que é possível para que ele chegue na minha vida. Jesus vem descendo, olha a fazenda, Jesus na frente. O leproso vem e para diante dele. A primeira coisa que as pessoas que estavam ali deviam ter feito, segundo os religiosos, segundo os ensinadores, era o quê? Apedrejar aquele leproso. Era lei. Ele não podia descumprir a lei. Mas sabe o que a Bíblia diz, Letícia? Que ninguém fez nada. Por quê? Foram impactados pela palavra de Jesus. Deixa eu pregar para você um pouquinho de doutrina hoje. Quarta-feira, quando eu me encontro com Jesus, eu não tenho coragem de jogar pedra em ninguém, mesmo sabendo que é isso que ele merece. O leproso merecia, porque ele tinha descumprido a lei, mas porque encontraram Jesus, disse assim: ele pode estar fazendo errado, ele está fazendo tudo de errado, ele não podia estar aqui, mas porque ele está, deixa ele com o mestre. Sabe qual é o nosso problema? Eu volto para a pregação. É que nós temos facilidade de dar pedrada em leproso. Nós temos dificuldade de apontar a lepra do próximo. Mas aquele que podia apontar, a Bíblia diz que quando o leproso chega, deixa eu te dizer alguma coisa nessa noite da parte de Deus. Tem muita coisa na sua vida que não anda, e é de Deus que eu te falo isso, porque você perde muito tempo apontando para a lepra do outro, em vez de olhar para Jesus que está na frente da multidão. Eu estou preocupado que o irmão está bebendo e tomando santa ceia. Eu estou preocupado que as crianças desceram, que o irmão está transando e tomando santa ceia. Eu estou preocupado porque o irmão está fazendo tudo de errado e não consigo viver a minha vida. Deixa eu te dizer algo: preocupa apenas em olhar para Jesus e deixa que dos leprosos Ele vai cuidar. Se eu para curar, eu não tenho autoridade para expor a doença de ninguém. Se você não pode curar um pecador, cala sua boca, não aponta para ele. Se você não tem autoridade para tirar ele das drogas, fica calado, porque Jesus tem, e o que Jesus faz, estende as suas mãos e diz: deixa vir que eu vou curar. Se você não tem poder, não fala. Se você não pode curar, não fala. Porque aquele que tem poder está dizendo: vem, filho amado. Jesus está chamando de amado quem está no pecado. Jesus está chamando de amado quem você está condenando. Jesus está chamando de amado quem você está tentando mandar para o inferno com as suas palavras. Mas deixa eu dizer algo para você: ele está leproso, mas ele veio. Ele está com lepra, mas ele foi até Jesus. Ele está doente, mas ele foi até Jesus. Ele está no pior momento da sua vida, mas ele foi até Jesus. Ele está sofrendo, Thaísa, feridas no seu corpo, está sangrando, está doendo, mas ele falou: eu vou me encontrar com Jesus. Aí nós pensamos que somos crentes, estamos saudáveis e não queremos estar junto com Ele. Ele está doente, fatia, mas Ele veio. Seu coração está despedaçado essa noite. Você não queria estar aqui. Você está olhando para dentro de você essa noite dizendo: eu não sei como eu cheguei, mas como leproso você chegou. Debaixo de acusação, debaixo de alguém apontando para você, debaixo de alguém te
caluniando, de alguém falando que você está errado, que você está errada. Mas você chegou diante de Jesus. Você chegou. Eu estou pregando nessa noite para quem chegou aqui desanimado. Eu estou pregando para leprosos essa noite. E talvez a sua doença não seja física. A sua doença é na alma, é no coração. Está doendo. Está doendo. E a Bíblia diz que o leproso ele sai da cidade onde foi reservada para ele e vem correndo até Jesus. O leproso não ficou lá deitado, Gigi, falando assim: ninguém veio me visitar, ninguém veio trazer a Santa Ceia para mim, ninguém me ama. Ué, ele está dizendo assim: o que fizeram ou deixaram de fazer para mim não importa. O que importa é que eu estou decidido a receber o que Jesus tem para mim. Eu sei que as pessoas nos machucam. Eu sei que o ser humano, a maior experiência dele é ferir uns aos outros. Nós somos especialistas em machucar, principalmente quem nós dizemos que amamos. Porque quando alguém que nós não amamos nos faz algo, Renato, nós não nos preocupamos, porque você falou, já esperava. Mas quando alguém que nós amamos, depositamos a nossa confiança, ela fere a nossa confiança, isso dói demais. Mas Jesus traz, Yasmin, uma palavra no meu coração. Ficar no lugar da minha dor, coçando a minha lepra, coçando as tuas feridas, remoendo o que passou, não te cura. Mas chegar diante de Jesus. Sai desse dia que te machucaram. Sai desse dia que te feriram. Sai desse dia que te desapontaram e chega diante de Jesus. Chega diante dele. Aleluia. Eu imagino, Alex, um olhando para o outro e dizendo: olha lá o leproso, olha lá o leproso, olha lá o pecador, diante de Jesus. Agora ele vai ver, agora Jesus vai expor a vergonha dele, agora Jesus vai revelar o pecado. Porque existe uma torcida do inimigo esperando o momento da nossa queda. Gilberto, quando nós abrimos a nossa boca grande que é e falamos assim: não estou aguentando, esperando ouvir boas palavras, tem gente ouvindo e falando: eu estou doido para comemorar a sua queda. Mas Jesus está te dizendo: você veio arrebentado, mas você chegou. Você veio cansado, mas você chegou. E aí, Gustavo, da onde ele estava para chegar até Jesus, ele precisou superar as palavras contrárias. Você é louco? Quando chegar diante dele, você vai ver. Você acha que Jesus vai te ouvir com uma multidão daquela em redor dele? Aí nós voltamos no capítulo 5. Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Tem muita gente falando para você aonde você pode caminhar e eu não chegar. Tem muita gente querendo estabelecer uma linha que você não vai conseguir ultrapassar. Mas Jesus está lá do outro lado dizendo para você: vem que eu estou de braços abertos te esperando. E alguém olhava, Maura, e a Bíblia não fala o nome desse homem, só fala a sua característica. Qual? Leproso. Porque você não é um drogado, você não é um mentiroso, você não é um adúltero, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas sabe o que o mundo olha?
O mundo olha para uma falha minha, Natan, para um desvio meu, um deslize meu, e aí querem me rotular como alguém que sou mentiroso, que sou um enganador. E aí fazemos como fizeram com Jacó. Jacó, enganador. Quem já ouviu isso a vida inteira? Quem já ouviu, levanta a mão. Quantas pessoas na Bíblia você viu Jacó enganar? Quantas? Vocês não lêem a Bíblia não, irmão? Quarta-feira tem culto. Jacó enganou uma pessoa. Enganou seu irmão uma vez. E ele foi rotulado de enganador. Por quem? Por nós. Porque quando Jesus olha para ele e diz: não se chamará mais Jacó, mas o seu nome agora é Israel. Porque Deus não olha para você por causa de uma falha e te joga fora. Deus não olha para um pecado seu e diz que você não presta. Deus olha para você e diz: é minha imagem e semelhança. Mas o mundo, Mariana, olha para mim e para você e quer expor os nossos pecados. Mas quando eu olho para Jesus, Juliana, eu não vejo o meu pecado. Eu vejo ele assim, acostumado a cruz. Aleluia! Foi por você, foi por você, foi por você. Você é amado por ele. Você é querido por ele. É celebrado por ele. Jesus, ele te ama. Jesus desce. O leproso, ele encontra com Jesus num dia mau. Sabe aquele dia mau? Quem aqui já teve? Todos. Dia mau. Dia, Denise, que nós queremos ficar em casa, não ver ninguém. Alguns piores, eu sei que você já fez, e me ajude. Nós pedimos até a morte. Oh Jesus, tira a minha vida. Mas basta a gente pensar que ele vai tirar mesmo para a gente retirar o que diz. Ô Jesus, escuta não. Mas no dia mau a gente pede. No dia do nosso desespero, Jesus, tira a minha vida hoje. Aí, Gabriel, na hora que estava a primeira vez para Jesus, eu estava brincando. Não é porque eu estava chateado, eu estava falando sério, não. É assim ou não? Mas no dia mau, olha para você ver, camarada, como no dia mau ele chega a ser tão ruim que nós desejamos morrer. O leproso estava nesse dia. Leia comigo a palavra de Deus. A Bíblia diz que veio um leproso e fez o que? Adorou a Jesus. Eu tiro, Hélio, uma lição para a minha vida desse texto. Que no meu dia mau, no meu dia mais difícil, é o dia que eu entrego para Deus a minha adoração mais verdadeira. No momento da sua dificuldade, é o dia que você vai ser mais sincero com Deus e falar para Ele quais são as suas fraquezas. Porque no dia bom nós pregamos, nós cantamos, nós somos um pai de família, uma mãe de família, nós somos uma pessoa forte. Mas irmã May, no dia da nossa dificuldade, nós abrimos a boca e falamos: Jesus, eu não aguento, eu sou fraco, eu não aguento essa luta, eu estou sofrendo. No dia da nossa dificuldade a gente fala a verdade para ele. E esse leproso, ele chegou diante de Jesus, decidido, Mário, em falar a verdade. Mas antes, Fatinha, que ele falasse qualquer coisa, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Jesus. Aí, Kelly, a minha cabeça fica viajando, porque eu amo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o leproso, doente, pecador, vai adorar a Jesus. E sabe o que Jesus vai fazer? Receber a adoração. Às vezes nós nos julgamos melhores, Tiago, do que os outros, e adoramos, e cantamos, e fazemos, e acontecemos, e Deus está olhando e dizendo para mim e para você nessa noite: vocês me adoram com seus lábios, mas teu coração está longe de mim. Aí chega um pecador, hein, Gigi? Alguém que está todo
mundo criticando, apontando e diz assim: Jesus, eu te amo. E Jesus fala: é verdade esta palavra. Diante de Jesus caem-se as máscaras. Diante de Jesus cai um discurso bonito. Diante de Jesus cai, Cailândia, as palavras preparadas. Porque Ele me conhece de verdade. Ele sabe que eu sou leproso. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe que eu não sou digno. Mas quando eu adoro Ele de verdade, Ele recebe a minha adoração. Você pode adorar Jesus nessa noite? Você pode adorar Jesus nessa noite? Jesus está querendo ouvir pessoas aqui esta noite que não o adoram mais, porque olham para mim de terno, de gravata e dizem assim: ah, o pastor é muito certinho, então ele pode adorar. Mas eu não sou digno não, porque eu sou pecador. Terno não adora, gravata não fala. Deus está esperando a sua adoração. Aleluia. Deus está esperando a sua adoração. Aleluia. Eu não estou falando que você precisa gritar, pular. Não. Cada um do seu jeito. Eu choro, o irmão grita, o outro fica em silêncio. Mas a adoração, ela chega no céu. A adoração, ela chega no céu. E Deus aqui essa noite, Ele está falando ao meu coração. Eu estou recebendo a adoração. Eu estou recebendo a adoração. E a Bíblia diz que quando a adoração ela chega no céu, Deus faz o quê? Manda a resposta. Quer resposta da parte de Deus para a sua vida? Adora Ele. Adora Ele. Mas olha, tem uma coisa desse leproso que eu preciso aprender. Que a Bíblia diz, Natan, que antes dele pedir alguma coisa para Jesus, ele adorou. Ele está dando um recado, Bruna, para Jesus. Jesus, eu estou leproso. Eu estou leproso. Mas eu não quero saber se o Senhor vai me curar ou não. Eu quero te adorar. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida, na hora que Ele quiser. É um instalar de dedo. A chave para o seu milagre chegar é a adoração. Adora antes de pedir o milagre. Adora antes do milagre chegar. Porque para Deus o difícil não é fazer o milagre. O difícil é arrancar a adoração da nossa vida. O difícil não é Ele fazer o milagre. O difícil é eu entender e confiar que Ele pode fazer. Irmão meio, Jesus olha para mim e para você e Ele diz assim: receba. Não é luva de pedreiro, não, é Jesus. Receba. E seu milagre, Renato, chega na hora. Ah, mas como vai chegar? Não é problema meu nem seu. Os métodos dele fazer nós nunca vamos compreender. Você nunca vai entender. Sabe por que você não recebe? Porque você começa a buscar de Deus da onde vai vir. Deus fala para você que vai te fazer milionário. Você começa a olhar para a sua condição, para as pessoas que estão ao seu redor e dizer: como é que isso vai acontecer? Posso ser indelicado com você? Isso não é problema seu. Deus olhou para José e disse assim: vou colocar no trono. Mas não falou para José como ia ser. Porque senão, Nayara, José ia começar: eu preciso fugir da mulher de Potifar, senão eu vou para a cadeia. Eu preciso correr dos meus irmãos, senão eu vou para a cisterna. Então Deus não fala para ele como. Deus só fala que iria o exaltar. E a Bíblia diz que ele vai sonhar e vai ver 10 feixes encurvados, 11 feixes encurvados e um feixe de pé. Deus fala para ele assim: Yasmin, todos os seus irmãos vão se curvar diante de você. A Bíblia vai dizer que o sol e a lua vão estar baixos em detrimento a outro luminar, ou estrela, ou sol. Deus está mostrando para José: seu pai e a sua mãe vão se curvar diante de você. Mas Deus nunca falou como ele ia fazer. Porque se Deus falasse, eu vou querer ajudar a Deus. Eu não tenho capacidade nem de me ajudar. Eu preciso confiar no que Ele fala.
Deus está falando ao seu coração nessa noite. Confia. Não fica preocupado como vai chegar, apenas confia. Aí, Bruna, José jogado na cisterna, olha para o céu e fala assim: Jesus, eu estou na cisterna, mas eu sei aonde eu vou chegar. José sai da cisterna, vai para a casa de Potifar. Ele é vendido, como escravo, cara. A Bíblia diz que tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava. Ele capinava o terreno de Potifar, Nayara, ele plantava, as plantas ficavam lindas. José olhava e dizia assim: Jesus, eu sou escravo hoje, mas eu sei aonde eu vou chegar. A Bíblia diz que a mulher vai tentar contra ele, ele cai na cadeia, Sué. Dentro da cadeia ele vai prestar um serviço, e assim com excelência. Carcereiro, imagino, passando pano no chão, lustrando as madeiras, que não era grade, né? Mesmo preso. E alguém dizendo: o que é que esse menino está arrumando? Ninguém entendendo, mas José dizendo: pai, eu sei aonde eu vou chegar. O que você precisa saber apenas é aonde você vai chegar. O que Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ah, pastor, mas eu não estou vendo saída normal. Você é ser humano. Quem é onipotente, onipresente, onisciente é Ele. Ele sabe o dia de amanhã. Sabe quando ele já sabia o que aconteceria amanhã? Eu ia falar lá no início, mentira, que ele está lá desde antes do início. Ele não dá para ser contado. Ele está de eternidade em Nael. Aí, com todo respeito, tá? Nós olhamos e falamos: o que vai ser de mim amanhã? Não é problema nosso. Mas Ele já sabe o que Ele te prometeu. Ele já sabe o que vai ser de você. Apenas adore a Ele, confia nele, se entrega a Ele. Mas se entrega de verdade, em caminho, sem custear em dois pensamentos, sem se preocupar com o que vai ser amanhã, mas dizendo assim: Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha família. O Senhor tem cuidado dos meus negócios. Tem cuidado daqueles que eu amo. Então eu entrego eles nas tuas mãos. E além de te entregar, eu te adoro. Tainá, tem um leproso deitado diante de Jesus. E alguém pensando: agora Jesus pega ele. Agora Jesus pega ele. Depois que ele adora, irmãos, ele vai fazer algo que nós precisamos, Mário, aprender. Ele fala para Jesus assim: Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele falou, Lívia, todos os seus sonhos para Jesus em uma frase. Tudo dele que ele queria na vida dele, ele falou para Jesus em uma frase. Deixa eu te ensinar mais um pouquinho essa noite. Eu gosto de falar isso. Você não vem na doutrina, a doutrina vem até você. Gabriel, ele gastou todo o tempo dele adorando a Jesus. Em uma frase, ele falou o que ele precisava. Sabe por que nós não vivemos milagre? Nós gastamos todo o nosso tempo falando para Jesus o que nós queremos e esquecemos de adorar a Ele. O leproso falou assim: ó, meu corpo tem lepra, mas a minha mente não. Eu sou inteligente. Eu sou igual a igreja do bairro de São Geraldo. Eu não vou perder tempo. Eu não vou gastar meu tempo pedindo para Ele o que eu preciso, porque Ele sabe. Eu vou gastar meu tempo adorando. E aí, Manete, a Bíblia diz que ele adora Jesus. Aleluia. Quando ele termina a adoração, ele fala assim: se tu quiseres, eu quero, mas não depende de mim, não, depende do Senhor. Se o Senhor quiser, eu quero ser curado. A Bíblia fala de um endemoniado, Gabriel, gadareno, que para aprisionar aquele homem, Satanás precisou enviar 6.000 demônios. Você conhece, filho?
6.000 demônios para aprisionar um homem. 6.000 a concorrência gastou para segurar um homem. Jesus apenas com uma palavra libertou o homem da doença. Ele disse assim: seja curado. O inimigo precisa fazer muita coisa para tentar te paralisar, mas te abençoar. Jesus só precisa de uma palavra. É curado em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a unção, recebe o poder, recebe a graça em nome de Jesus. E é por isso que o inimigo fica doido. O inimigo fica doido. O inimigo olha e fala: são 6.000 demônios para atormentar uma pessoa. Aí vem Jesus e só diz uma palavra: receba. Oh Deus, oh Deus. Mas Jesus diz assim, Letícia, escuta. A Bíblia diz que ele diz para o Senhor assim: Senhor, se quiseres pode me limpar. Escute. Jesus toca nele e diz assim: eu quero. Eu quero. O que motivou o Wellington, Jesus, querer tocar aquele leproso? Quantos leprosos, Gabriel, você acha que existia naquele tempo? Quantas pessoas que estão padecendo fatia de necessidades hoje? Quantas pessoas vocês conhecem que estão necessitando de uma cura, de uma providência de Deus? Quantas você conhece? Eu vou dizer igual Josué: eu e minha casa. Todos conhecemos, sim ou não? Aí a Bíblia diz que Jesus diz para ele: eu quero. Mas espera aí, Renato, porque Jesus não quis curar toda aquela cidade onde ficavam os leprosos? Porque nem todos escolheram adorar Jesus de verdade. Juliá, o segredo para o meu e para o seu milagre não está na bênção que eu preciso. O segredo está apenas em adorar a Ele. Aleluia, Jesus. Adora Ele no meio da sua dificuldade. Adora Ele no meio da sua doença. Adora Ele no meio dos seus problemas. Deixa eu te dizer algo nessa noite, eu termino agora. Jesus nos permite passar por algumas situações, enfermidades, provações, lutas, dificuldades, perdas, porque Ele quer ouvir a nossa adoração. E nós, como seres humanos, nós somos mestres, temos mestrado em buscar a Deus somente nos momentos da nossa dificuldade. Eu não vim aqui bater em você, eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você não entendeu até hoje e fica se questionando: por que é que eu estou passando isso que eu estou passando? Por que é que eu estou sofrendo do jeito que eu estou sofrendo? Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Deus permitiu, porque Ele sente saudade da adoração saindo dos seus. Você que não está sofrendo, vai ficar aí esperando a situação difícil chegar para adorar a Deus, ou vai sair daqui adorando essa noite? Jesus toca, Juan. E diferente daquele cego que Jesus toca ele e pergunta para ele: agora vê? E ele diz assim: veja os homens como árvores. Aquele homem, irmão, a cura foi gradual. Primeiro começou a enxergar mais ou menos e depois concluiu-se o milagre. Tem algumas coisas nas nossas vidas, Nayane, que Deus vai começar a fazer a obra um dia após o outro, como a mudança do nosso caráter, a nossa conduta, a nossa maneira de vestir, de falar, de agir. Isso vai demorar um tempo, mas milagre que carece de algo impossível, Deus faz na hora. A Bíblia diz que Jesus toca Micael e diz assim: imediatamente ficou curado. Eu tenho uma palavra para meia dúzia de crentes aqui nessa noite, que está cheio de fé no coração. Deus vai te curar hoje. Deus vai te curar hoje. A cura chega na tua casa, a bênção chega na tua casa, o milagre chega na tua casa
O leproso conta o sonho, Mauro. E eu prego essa mensagem com você no meu coração. Engraçado, Bruno, é que o leproso, ele conta o sonho para Jesus. Mas algumas pessoas ouvindo aquele sonho, poderia falar assim: esse cara é louco, porque não tem histórico de ninguém sendo curado de lepra, a não ser Miriam. O resto foi curado não. E alguém está olhando e está dizendo: é impossível ele ser curado. Alguém está olhando para você e dizendo: o que ele está pedindo é impossível, o que ela está pensando é impossível. Mas Jesus está olhando e dizendo: eu vou fazer. Eu termino essa mensagem contando um testemunho que minha esposa me contou agora. Nunca ouvi. A pastora Sandra Alves, testemunhando do que Deus fez na vida dela. A sua mãe morreu, ela foi morar na casa da sua mãe. Entrando na casa, Lucia orou ao Senhor e disse: Deus, eu não quero morar nessa casa. Eu não quero morar nessa casa. Então Deus mandou ela sair, judiar de casa e procurar uma casa que ela se agradasse. Ela sai, olha uma casa linda na cidade e fala para Deus: essa é a casa. E lá tinha o telefone do dono da casa. E ela não tinha dinheiro nem para alugar. Estava escrito lá: aluga-se, caralho. Ela liga para o dono da casa: quanto é o aluguel? Ele falou: X. O dinheiro que ela tinha não pagava nem o aluguel. Mas crente que ela é como nós, falando assim: e você vende? Eu estou vendo. Mas não tinha dinheiro nem para o aluguel. Foi para casa, irmãzinha, com essa palavra no coração. Um certo dia Deus manda ela sair de casa, irmã Maria José, e levar uma garrafinha de óleo, de unção, e entregar para o dono daquela casa. Ela, sem entender, leva e dá na mão daquele homem. E o homem fala assim: você está querendo a casa mesmo, né? Mas você não tem dinheiro nem para o aluguel, como é que você vai comprar? Essa casa só vai ser sua se Deus fizer um milagre. Aí ativou a fé que há dentro de nós, porque ela falou: dinheiro eu não tenho, de dinheiro eu não conheço, mas milagre é a minha especialidade. Foi para casa. O nego desse homem nasce, hidrocefalia, a cabeça é gigante. Esse homem se lembra, Sueli, do óleo de unção que recebeu de uma mulher. Deu para a filha dele e falou: eu não conheço esse negócio não, mas leva esse óleo aí que eu ganhei de uma crente. E disse que a filha pegava o dedo, colocava no óleo, passava na cabeça da criança todos os dias. Antes do óleo se acabar, a cabeça da criança estava curada. O milagre tinha sido feito na vida daquela família, mas o milagre não terminou. Aquele homem foi até aquela mulher e disse: o óleo que você me deu, o Deus que você serve, curou meu neto. Essa casa é sua. E muita coisa que é impossível na era, para mim, é impossível para você,